Provavelmente você tem algum ritual de fim de ano, seja passar a virada de uma cor específica, pular 7 ondinhas, comer semente de uva, comer a uva e guardar a semente, fazer uma lista de metas de fim de ano. E muitas vezes a gente acredita que isso vai definir como que vai ser o nosso próximo ano. Mas o que a gente pode fazer de uma forma prática para realmente conseguir alcançar as nossas metas e os nossos objetivos? É muito comum a gente ver várias pessoas postando a lista de metas de fim de ano para o próximo ano, quais foram as metas que foram alcançadas ao longo do ano que passou. Eu, inclusive, sou fã, sempre fiz várias metas para o próximo ano, porque dá aquela sensação de recomeço. Mas uma coisa que eu fui percebendo ao longo dos anos é que muitas das metas que eu estabelecia acabavam ficando lá e acabavam se repetindo ao longo dos anos porque eu não conseguia cumprir aquela meta ou porque eu ficava deixando para depois e depois e depois. Então eu quero que você pare para pensar, será que você tem conseguido alcançar os seus objetivos e metas ao longo do ano? Você tem conseguido estabelecer metas assertivas para o teu próximo ano ou para a tua vida? O que será que está faltando para você conseguir colocar em prática e realmente caminhar em direção aos seus objetivos? Então, para te ajudar, eu disponibilizei um e-book para você baixar, vou deixar aqui na descrição do vídeo. É gratuito, é só você baixar e aproveitar para conseguir já ir planejando as suas metas de ano novo. E não necessariamente só as metas de ano novo, mas sempre que você quiser, você pode refazer. E dá uma olhada aí para ir preenchendo, fazendo e refazendo o teu guia de metas. Então, se você quiser, já para o vídeo, baixa aqui embaixo ficou esquisito, né? Mas baixa o teu e-book e aí você consegue acompanhar esse vídeo de uma melhor forma. Então, logo no início, você já vai ver que tem algumas áreas da vida para você ir pensando. E pensando em quais papéis que você exerce na tua vida atualmente. Então, pode ser, por exemplo, o papel de chefe, esposa, namorada, amiga, filha, mãe, enfim. Vai pensando aí nos papéis que você tem na tua vida. Se quiser ir anotando aí no teu e-book também, já vai anotando. E na outra página tem um espaço para você refletir um pouquinho sobre o que você gostaria de melhorar dentro desses papéis que você exerce na sua vida. Então, para você conseguir separar profissional, pessoal, amizades, enfim. Então, a tua relação com você mesma, tenta ir refletindo aí, meditando um pouquinho sobre essas áreas da vida. Então, por exemplo, vamos supor que você pegou aí a área de relacionamentos, e aí você pensou quais papéis você exerce de amiga, de filha, esposa, enfim. E aí você pensa, poxa, eu quero ter mais tempo de qualidade com essas pessoas. Então, tenta colocar aí o que você gostaria para o próximo ano e já ir listando algumas metas de uma forma bem assertiva. Mas lembra que não adianta querer um monte de meta e querer mudar a tua vida inteira, porque quem quer fazer muita coisa ao mesmo tempo acaba não conseguindo fazer nada, né? Então é melhor você realmente parar para pensar quais são as suas metas e ir pensando aí numa escala de hierarquia, qual que é a meta mais importante, a segunda, a terceira, enfim. E quando eu falo sobre ser assertiva nas metas que você escreve, é para você ser bem objetiva. Então, por exemplo, você pode pensar assim, eu quero ser bem-sucedida, mas o que é ser bem-sucedida? Percebe que é muito amplo? Tenta colocar uma meta objetiva. Eu quero ganhar melhor, eu quero terminar o ano ganhando X reais por mês, por exemplo. Ou muitas pessoas falam, eu quero ter o corpo dos sonhos. Mas o que está associado a esse corpo dos sonhos? Qual que é esse corpo dos sonhos? É realmente um corpo ou é a forma que você vai se sentir quando você alcançar esse corpo? Então, vai pensando aí para realmente pensar quais são as suas metas de fato. E aí depois, mais pra frente, a gente vai pensar em como você pode alcançar essas metas e esses objetivos. Mas por enquanto é só você ir listando. E uma outra forma de pensar nas áreas da vida, que eu particularmente gosto muito, porque tem como a gente mensurar, é a famosa roda da vida. Então, quem me acompanha já me viu fazendo a minha algumas vezes, inclusive o motivo de eu ter me mudado de cidade, ter mudado várias coisas na minha rotina, no meu dia a dia, foi porque eu preenchi a minha roda da vida e eu vi que essa parte aqui do profissional estava completa e as outras áreas estavam todas sendo deixadas de lado. Então é sempre bom você fazer e ir refazendo aí de tempos em tempos, de 3 em 3 meses, enfim, para ir vendo se você está conseguindo caminhar em direção às tuas metas. E se você quiser acompanhar um pouquinho dessa mudança toda que teve por conta da minha roda da vida, tem um destaque lá no meu Instagram chamado Mudança, em que eu mostro a minha roda da vida pintadinha, as reflexões que eu trouxe e toda a minha mudança pra cá desde então. Vou deixar meu Instagram aqui caso você não me siga. Eu vou ver se eu consigo colocar aquele negócio de linkzinho, porque eu ainda não aprendi a colocar, mas se não, eu vou deixar só escrito aqui pra vocês. Mas então, beleza, você listou as suas metas e agora a gente precisa ver se essas metas são razoáveis. Porque, por exemplo, você pode colocar uma meta de querer ler 50 livros no ano. Mas será que você tem tempo para conseguir fazer 50 leituras no ano?
Em que momento você vai fazer isso? Então tenta ver se essas metas estão sendo razoáveis ou não. E tenta colocar uma meta que ela é alcançável. Sim, é muito importante a gente sair da nossa zona de conforto, a gente se desafiar, mas primeiro tenta pegar o hábito de alguma coisa que você quer fazer para depois conseguir ir aumentando e se desafiando. Pode ser que chegue ali no meio do ano e você fale, tá tranquilo, consegui começar a ler, por exemplo, então você coloca uma meta ali do que você gostaria de fazer. Outra meta pode ser, por exemplo, eu quero virar CEO de uma empresa, mas putz, eu tô num cargo de estagiário, então talvez não seja uma meta que eu vou conseguir alcançar dentro de um período de um ano. Nunca diga nunca, mas não é uma meta muito razoável. Então, tente pensar aí nos degrauzinhos que você vai precisar subir para conseguir chegar um dia nesse cargo de CEO, que é a tua meta. E aqui a gente tem os degrauzinhos para você ir preenchendo e ver suas metas a curto, médio e longo prazo. Então, tenta ir preenchendo aí para você ver o que você precisa para conseguir alcançar essa meta. Então, por exemplo, você pode colocar, eu quero cuidar mais da minha saúde, mas o que eu preciso fazer? E a gente pode pensar bem no passo a passo, sabe? Para depois não dar preguiça da gente fazer, da gente colocar em prática. Então, por exemplo, eu quero cuidar da saúde, então eu preciso ver, sei lá, se tem algum estúdio de dança, academia perto de mim, o que tem perto de mim, o que eu posso fazer, quais são as modalidades de esporte, putz, não dá pra fazer esporte, vou ter que caminhar, beleza, tem algum parque aqui perto? Então vai listando aí quais vão ser esses degrauzinhos para você conseguir chegar na tua meta, que é ter uma saúde um pouco mais equilibrada, enfim. E também é importante você pensar o que você vai fazer para conseguir colocar essas metas em prática. Então, por exemplo, para cuidar mais da saúde, eu preciso beber mais água. Então, o que eu preciso fazer para beber mais água? Eu vou deixar um post-it colado no meu computador do trabalho. Beleza, vai me lembrar de beber mais água. Eu quero começar a ler mais. Então, deixa o livro ali em um lugar que você vai ver. Não vai deixar dentro da gaveta, porque senão você vai esquecer. Então, tenta ver assim, o que você consegue fazer para facilitar esse comportamento, esse hábito que você quer adquirir, ou o contrário, algum hábito que você quer tirar. Então, se você quer, por exemplo, parar de assistir muito TikTok, tenta colocar um tempo aí no teu celular e por aí vai. E aí que a gente também precisa pensar se essas metas vão caber dentro da tua rotina, porque cada pessoa tem uma rotina diferente, tem prioridades diferentes. Então, por exemplo, uma pessoa que é mãe, que tá com um bebê recém-nascido, ela não vai ter as mesmas prioridades, o mesmo tempo e a mesma rotina de uma pessoa que tá, sei lá, prestando para um concurso público, uma pessoa que tá na escola, uma pessoa na faculdade, uma pessoa que tá trabalhando. Então, tenta ver em que momento do dia que você vai conseguir encaixar esses comportamentos dentro da tua rotina. E quanto mais específico você pensar, melhor. Então, por exemplo, eu quero ler, eu vou ler todos os dias 15 minutinhos antes de dormir, por exemplo. Então já deixa o livro ali do lado da sua cama, sabe? De novo, tenta facilitar ao máximo o que você quer fazer. Uma dica que eu sempre dou é uma dica minha. Eu vou na academia às 6 horas da manhã, porque é o horário que eu mais gosto e que eu tô mais enérgica, né? Então eu gosto de fazer atividade física logo pela manhã. E pra não bater aquela preguiça, aquele desânimo, aquele putz, ficar mais 5 minutinhos na cama, eu tenho umas formas de facilitar o meu comportamento. O primeiro deles é dormir de roupa de academia. Eu sei que não parece confortável, mas depois você logo se acostuma. Então eu já durmo com o top, com o shortinho de academia, já deixo o tênis com a meia ali do lado da cama, eu acordo é só colocar o tênis, deixo o celular longe para eu precisar levantar para acordar. Quer dizer, para eu precisar levantar para desligar o despertador e não voltar mais para a cama, já deixo tudo preparadinho no dia anterior, garrafinha de água, chave do carro, enfim, tudo separadinho para facilitar ao máximo o meu comportamento. Então percebe que muitas vezes a gente acaba colocando vários obstáculos em vez de a gente facilitar aquilo que a gente quer fazer. Então se você quer deixar de assistir um pouco de televisão e ler mais livro, tenta facilitar, deixa o livro ali perto de você, coloca um post-it na televisão, o que for te ajudar e o que for te facilitar nesses novos comportamentos. E ainda pensando nisso, eu sei que muitas vezes a gente quer colocar metas muito grandes e uma das minhas metas para o próximo ano é eu conseguir ler mais livros fora da área de psicologia, porque desde que eu entrei na faculdade parece que eu só leio livros relacionados à psicologia e parei um pouco de ler livros de outras áreas. Então não adianta eu querer colocar uma meta absurda também, de falar, eu vou conseguir ler os 50 livros fora da psicologia ao longo do ano. Não, eu vou colocar uma meta pequenininha, por exemplo, eu ler um pomodoro de livro por dia. E aqui vai uma outra dica, se você não conseguir cumprir o seu objetivo hoje,
não tem problema, é só recomeçar. Então, a gente precisa sair daquele famoso tudo ou nada, né? O 880. Lembra que entre 8 e 80 existem 72 possibilidades. Então, a gente não precisa fazer ou tudo perfeito ou deixar de fazer. Se você não conseguiu cumprir a tua meta hoje, começa amanhã e recomeça no dia seguinte, não tem problema. É melhor você conseguir fazer 20% ao longo do ano do que você se propôs do que fazer 0% por medo de não chegar no 100%. Porque imagina, se eu coloco essa meta de ler os 25 pomodoros por dia e eu me mantenho fixa e rígida nessa meta. Vamos supor que, sei lá, tem uma semana ao longo do ano que eu vou ter crise de enxaqueca e não vou conseguir ler por uma semana. Se eu tiver essa sensação que eu tô atrasada e que eu preciso compensar isso que eu deixei pra trás, eu vou ter 25 vezes 7, 175. 175 minutos pendentes comigo mesmo. Então, em vez de ficar punindo e aumentando a sua meta, fala, tá bom, não consegui ler ao longo dessa semana, tá tudo certo. Hoje eu começo de novo, 25 minutinhos e assim vai. Então a gente precisa colocar pequenas metas, e é melhor a gente colocar metas pequenas e ir aumentando elas ao longo do tempo do que colocar uma meta muito grande e ficar cada vez mais se frustrando e acabar desistindo no meio do caminho. Então, mais um exemplo meu. Ao longo desse ano eu me propus a fazer exercício físico pelo menos 5 vezes na semana para cuidar da minha saúde. Vocês que me acompanham sabem que eu tenho alguns probleminhas de saúde. Então, foi isso que eu me propus, a fazer exercício físico. E foi o que eu consegui fazer ao longo desse ano. Tiveram alguns momentos que eu não consegui, fiquei doente, enfim, alguns imprevistos aconteceram, mas eu fiz o meu melhor e eu tô muito feliz por conta disso. E agora, pro próximo ano, uma meta é eu conseguir agora cuidar um pouco mais da minha alimentação, comer um pouco menos de fast food, comer um pouco mais saudável e ter um equilíbrio, que vocês sabem que é o que eu sempre prezo. Então lembra que você sempre pode recalcular a rota, assim como no Waze, a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente sabe a nossa meta, o nosso destino, mas ao longo do caminho vão acontecer imprevistos e a gente só precisa ir recalculando, em vez de a gente parar no meio do caminho e falar assim, vou voltar porque é melhor eu voltar para casa em vez de chegar no meu destino. Não, vai demorar um pouco mais, pode ser que seja mais divertido ao longo do caminho. Se você ainda não baixou o e-book, lá tem mais algumas dicas e técnicas para você conseguir colocar as suas metas, para lidar um pouco melhor com a procrastinação também, e principalmente para quando as metas não derem muito certo. Então me conta aqui se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho e tudo isso aqui, tá bom? Te vejo na quarta que vem e um bom fim de ano para você!